Eu tenho sofrido tanto, tem sido dias tão difíceis. Parece que Deus não me dá uma folga. Sabe, as pessoas dizem que Deus é bom. As pessoas dizem que Deus me ama. As pessoas dizem que Ele está me vendo. Será que está mesmo? Sinceramente, eu tô chateada com Deus. Sinceramente, eu sinto raiva, porque onde Ele estava quando fizeram aquilo comigo? Onde Ele estava quando me tocaram sem eu permitir? Onde Ele estava quando eu perdi tudo que eu tinha? Onde Ele estava? Por que Ele permitiu? Eu tô sofrendo. E eu sinceramente não consigo entender. E não consigo encontrar Ele em tudo isso. Você se identifica com alguma das falas que você acabou de ouvir? Se sim, antes de qualquer coisa, eu não estou aqui para te condenar. Muito pelo contrário. Se você já esteve chateado com Deus, sentiu raiva ou até questionou, saiba que eu também já estive. Se você sofre ou já sofreu, saiba que eu também sofro e já sofri. Eu sou tão ser humano quanto você. E é por isso que eu não estou aqui para te condenar. Eu sei que muitas e muitas vezes nós ouvimos testemunhos lindos em que as pessoas compartilham que, mesmo em meio a tanta dor, jamais questionaram a Deus. E eu realmente creio que esses testemunhos são verdadeiros, porque Deus pode sim derramar uma capacidade especial para a pessoa passar por aquele sofrimento. Mas eu também acredito que Deus conhece o nosso coração, as nossas fraquezas e as nossas limitações. Então calma. Esse vídeo não vai te condenar. Esse vídeo não tem como propósito fazer você se sentir indigno de Deus porque você questionou, ou porque você teve chateação, ou porque você teve raiva num momento de sofrimento. Porque no fundo, nenhum ser humano é digno de Deus. Nenhum ser humano é digno do amor de Deus, da presença de Deus e do desejo de Deus se relacionar conosco. Mas Deus assim deseja, porque Ele nos ama. E por nos amar, Ele derrama sobre nós um presente, uma graça, algo que é gratuito, o presente de nos tornarmos amigos de Deus, mesmo não sendo dignos disso. Somos todos seres humanos que carecem da graça, carecem da glória de Deus e que estão então vivendo uma jornada nessa terra de amadurecimento espiritual. E muitas vezes nessa jornada haverá caminhos de dor, de sofrimento e de questionamentos. E Deus usará até mesmo essas estradas difíceis, essas estradas duras de se transitar, para nos levar para um lugar de maior maturidade espiritual, que é algo que nós precisamos desesperadamente. Tendo dito isso, eu peço para que você fique até o fim do vídeo, porque eu quero conversar com você a respeito do sofrimento. E esse é um assunto profundo e complexo. Então eu preciso que você fique até o final, para que ao menos você consiga estar exposto a todo o meu raciocínio. Se esse vídeo está te abençoando e você acha que pode ser bênção para outra pessoa, por favor, deixe o seu like aqui no canal, aqui nesse vídeo e compartilhe essa mesma mensagem para uma outra pessoa que você sabe que está sofrendo, que está passando por dor, que tem se questionado e que precisa de uma palavra que traga paz, que precisa de uma palavra que comunica a verdade. Deus criou os céus e a terra e então decidiu criar a sua própria imagem para que habitasse essa terra e pudesse aqui ser um representante de Deus. Não o bastante, Deus se relacionava com as suas imagens todos os dias, visitando eles em um lugar especial que o próprio Deus havia plantado, o Jardim do Éden. Um lugar que tinha abundância de alimento, abundância de água e tinha a presença do próprio Deus diariamente. Nesse lugar não tinha morte, nesse lugar não tinha sofrimento, nesse lugar não tinha dor. O homem e a mulher não sabiam o que era passar pela morte e também não sabiam o que era ficar doente. O homem e a mulher jamais imaginaram que seria um abuso sexual. O homem e a mulher jamais imaginaram que seria sofrer bullying. O homem e a mulher jamais imaginaram o que seria passar fome. O homem e a mulher jamais imaginaram o que seria a desigualdade social. O homem e a mulher nunca imaginaram ser destratados, maltratados, por possuírem uma cor diferente. O homem e a mulher não conheciam a maldade,
não conheciam a violência. Eles habitavam um lugar maravilhoso, onde o próprio Deus frequentava e onde só havia o que era de mais belo e de melhor qualidade. Mas, ainda assim, houve um dia em que esse homem e essa mulher decidiram ser como o próprio Deus. Para eles, não bastou estar em um lugar tão bom, sendo amado pelo próprio Criador. Eles queriam ser como o Criador. E por conta disso, eles vão desobedecer ao Senhor. E agora a sua natureza, que antes era uma natureza que podia escolher pelo errado ou pelo certo, agora já não pode escolher. Agora opera totalmente para o lado errado. Uma natureza completamente inclinada ao mal e que, portanto, já não pode habitar o coração de Deus, já não pode viver em um lugar tão especial. Uma natureza que agora vai conhecer a morte, vai conhecer a dor, vai conhecer o sofrimento. Deus então coloca o homem e a mulher para fora do jardim do Éden, e ali eles vão obedecer ao primeiro mandamento de Deus, se multiplicando e dominando a terra. Mas conforme o homem e a mulher se multiplicavam pela terra, multiplicava-se também junto com eles a corrupção do seu coração. Os homens foram se tornando cada vez mais cruéis, mais maldosos e mais violentos. As coisas começaram a chegar num nível que já não era possível viver. Eles matavam pelo puro prazer de matar. Eles violavam pelo puro prazer de violar. Eles se achavam superior a Deus e decidiam quando uma vida deveria existir ou deixar de existir. Até o momento em que Deus resolveu fazer um juízo sobre a terra. Afinal de contas, Deus não toleraria a perversão da humanidade para todo sempre. E em algum momento, ele traria a sua justiça. É nesse momento que Deus decide lançar o seu juízo sobre a terra. Ele decide que mandaria um dilúvio, mandaria chuvas e chuvas, águas e águas para que toda a terra fosse exterminada. Porém, quando Deus olha para a terra, ele encontra um único justo, um único homem em meio a toda a humanidade que ainda amava a Deus e que, portanto, seguia os mandamentos e vivia conforme a vontade de Deus, porque tinha fé no coração, porque acreditava na promessa que havia sido liberada lá no Jardim do Éden, de que um homem pisaria a cabeça da serpente, de que Jesus Cristo viria e morreria pelo meu e seus pecados, nos reconectando ao nosso Criador, ao nosso Deus, ao nosso Pai. Esse homem se chamava Noé. E por conta do coração justo de Noé, quando Deus olha para a terra, Deus então resolve compartilhar com o seu amigo Noé aquilo que ele faria. Ele anuncia para Noé que um dilúvio viria, mas ele também dá orientações para Noé para que Noé pudesse se salvar desse dilúvio e salvar toda a sua família. Deus manda Noé construir uma arca. Noé então vai construir um grande barco, mesmo nunca tendo visto a chuva. Afinal de contas, até esse ponto da história, nunca havia chovido sobre a terra. Ainda assim, Noé era um homem de fé e ele constrói aquele grande barco e ele vai levar mais de 100 anos para realizar, para obedecer aquilo que Deus lhe havia pedido. Uma vez que o barco estava pronto, Deus então ordena que Noé começasse a abastecer o barco com os alimentos, organizar os animais dentro do barco, organizar a sua família, porque em 7 dias a chuva viria. Mais uma vez, Noé, sendo um homem de fé, vai começar a abastecer o barco, obedecendo a Deus, mesmo sem ver no céu uma nuvem sequer. E no 7º dia, a chuva começou, como o Senhor havia dito. O próprio Deus fechou a porta da arca e agora ninguém mais podia sair e ninguém mais podia entrar. Esse é o contexto da passagem de hoje. Gênesis capítulo 7, do versículo 17 ao versículo 24. 40 dias durou o dilúvio e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra. E a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. Aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Tudo que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida morreu.
Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes. Os animais pequenos que se movem rente ao chão e as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. A chuva começa, a água começa a subir. Nós vimos no vídeo anterior que águas vinham do céu, porque as comportas dos céus foram abertas, mas águas também vinham da terra, porque Deus fez com que os lençóis freáticos, as águas subterrâneas, subissem e enchessem a terra. Então águas vinham de todos os lados e começaram a elevar e elevar e elevar a arca de Noé. Eu fico imaginando Noé dentro da arca. Ele está ouvindo as pessoas gritando, pedindo socorro, até o momento em que não existe mais nenhum barulho de ser vivo. Todos estão mortos. Não há mais nada. Um silêncio ensurdecedor. Então a arca começa a balançar e flutuar e parece que eles estão ficando cada vez mais altos. Um silêncio total do lado de fora, apenas o som das águas, apenas o som da chuva. Não havia mais nenhum ser humano vivo. Não havia mais nenhum outro animal que estivesse fora da arca, vivo. Restaram apenas Noé, a sua família e os animais que estavam resguardados pela arca. Em 2 Pedro, nós vamos ver o autor falando que as águas salvaram Noé e sua família. E quando a gente lê esse texto, pode ser um pouco confuso a nossa cabeça, porque a gente pensa, poxa, mas não foram as águas que causaram todo o extermínio, toda a destruição? Como que elas salvaram Noé e sua família? E elas salvaram Noé e sua família dentro de 2 dimensões. A primeira, as águas limparam a terra. Limparam a terra de toda a violência, maldade, depravação que aqueles seres humanos daquele período, aquela geração, estavam vivendo, estavam operando, fazendo nessa terra. Mas as águas também foram subindo, a gente acabou de ler isso, elas foram se elevando a ponto de ficarem a 7 metros do topo das montanhas. E quando elas começaram a se elevar, elas também começaram a fazer flutuar a arca de Noé, que estava resguardado ali dentro, ele, sua família e os animais que Deus havia enviado para eles. Então, assim como a chuva limpou, assim como o dilúvio limpou toda a maldade da terra, as águas também permitiram que a arca de Noé flutuasse e, portanto, não fosse afligida, não fosse alvo das águas que causaram o extermínio daquela humanidade, daqueles animais que ali viviam. Ou seja, nós estamos falando de 2 dimensões. Nós estamos falando de uma salvação num ponto de vista amplo enquanto humanidade, e nós estamos falando de uma salvação num ponto de vista individual, pessoal. É assim que Deus opera. E aqui eu quero falar com você a respeito de um primeiro tipo de sofrimento, que são os juízos parciais de Deus. No vídeo anterior eu falei com vocês sobre o juízo eterno. Existe um juízo eterno que virá sobre a humanidade por conta da nossa perversão, da nossa maldade, porque isso é o que nós merecemos. Mas até que venha o juízo eterno, Deus trabalha mandando juízos parciais sobre a humanidade. Um exemplo bíblico, o dilúvio, é um juízo parcial. O dilúvio veio, exterminou tudo, mas sobrou a família de Noé, que foi dando continuidade a essa vida aqui nessa terra. Depois do dilúvio, outro exemplo, Sodoma e Gomorra, que destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, que só tinha pessoas ali que não amavam a Deus e operavam em total maldade e perversão, mas não atingiu Abraão e os seus, que tinham fé e tinham um interesse genuíno de viverem de acordo com a vontade do coração de Deus, e portanto não foram atingidos pelo juízo parcial de Deus. Mas existem outros tipos de juízo na Bíblia. Nós temos, por exemplo, o povo de Israel sendo usado como instrumento de juízo sobre os povos cananeus, que há mais de 400 anos provocavam a ira de Deus, sacrificando seus próprios filhos em adoração a deuses que não existiam, ou seja, em adoração à própria serpente, em adoração ao próprio Satanás, ao próprio maligno. E depois de 400 anos operando dessa forma, Deus, sendo paciente, chamando eles ao arrependimento,
Tendo paciência, Deus então vai dar um basta nisso e vai trazer juízo e vai usar a nação de Israel para que esse juízo chegasse sobre eles. Um exemplo mais próximo da gente, pandemia. A pandemia foi um evento, gente, que não foi isolado. Ela alcançou todo o mundo. Esse é um juízo parcial de Deus. É Deus falando para a humanidade: arrependam-se, arrependam-se, vocês são perversos, vocês são malignos, vocês são cruéis. Arrependam-se, porque eu tenho perdão, eu tenho um novo nascimento para vocês. Vocês podem mudar, vocês podem ser diferentes, vocês podem nascer de novo e agora com uma natureza que é renovada em mim. Mas para isso, arrependam-se. Ouçam o que estou dizendo, o juízo eterno virá e então não terá mais chances de arrependimento. A porta da arca vai se fechar e o próprio Deus vai fechar e ninguém mais vai entrar, ninguém mais vai sair. É Deus anunciando isso, é Deus agindo enquanto humanidade. Lembra? Deus operando enquanto humanidade. E aí talvez você fale assim: Gi, mas esse sofrimento respinga naqueles que também são justos, naqueles que têm fé em Cristo Jesus. Por exemplo, ali quando Israel foi usado para trazer juízo sobre os povos cananeus, com certeza durante as batalhas, ainda que o povo de Israel tenha saído como vitorioso, sem dúvida durante as batalhas, homens que eram do povo de Israel vieram a falecer, com certeza. Por exemplo, pandemia. Na pandemia, não morreu só pessoas que não tinham fé em Jesus. Morreram pessoas justas, pessoas íntegras, pessoas honestas, pessoas que amavam a Deus e desejavam se parecer com Deus. E essas pessoas? Deus foi injusto para com eles? Não. Sabe por quê? Porque eles estavam dentro da arca. Entende o que eu estou dizendo? A água veio, a água exterminou tudo, mas a água também fez a arca flutuar. E aqueles que estavam dentro da arca foram resgatados, foram guardados, foram salvos. Sabe o que eu quero dizer com isso, gente? Pessoas que amavam a Deus e desejavam agradar o coração de Deus morreram na pandemia. Mas quando eu falo que elas estavam resguardadas pela arca, o que eu estou dizendo é que a morte para elas foi apenas o último inimigo que elas venceram nessa vida. E agora elas estão desfrutando da vida eterna ao lado de Deus. Estão muito melhor do que a gente. Porque eles estavam resguardados dentro da arca. Então, acredite, Deus sabe o que Ele faz. Ele não perde o controle de nada. Ele sabia quando viria o juízo temporário. Ele não preparou Noé para esse dia. Ele também preparou os seus filhos para a pandemia. Ele também preparou os seus filhos para alguma catástrofe que possa ter vindo sobre a vida de algumas pessoas. Ele prepara o coração porque ele sabe o dia marcado em que aquela pessoa vai enfrentar o seu último inimigo, vai enfrentar a morte e vai finalmente atualizar, né? Vai evoluir na vida e vai finalmente ressuscitar em um novo corpo e viver a eternidade com Deus, num lugar onde não há dor, onde não há sofrimento, onde não há tristeza, onde não há morte. Deus não perde o controle de nada. Então, ainda que esse sofrimento possa ter vindo sobre a humanidade, aqueles que amavam a Deus estavam dentro da arca e agora estão na eternidade. Gi, mas eu conheço muitas pessoas que faleceram na pandemia e eles não conheciam a Deus. Será que eles não foram injustiçados porque eles morreram antes de saber a verdade? Gente, Romanos vai contar pra gente que nenhum homem é indesculpável perante Deus, porque a própria criação de Deus manifesta a glória de Deus. O que esse texto está querendo dizer? Que todo ser humano tem um entendimento do divino interno e o próprio Deus, ele faz questão de se manifestar e se apresentar para aquela pessoa. Então todo ser humano vai ter a sua oportunidade, que foi preparada pelo próprio Deus. O próprio Deus se revela àquela pessoa de alguma forma, às vezes por um terceiro, às vezes de forma interna, às vezes através de sonhos. Deus se manifesta para aquela pessoa, mas a pessoa, ela opta por não seguir a Deus e, portanto, ela é indesculpável diante do Senhor. Gi, mas e as crianças? As crianças são inocentes perante Deus. Aqueles que morreram na sua inocência estão agora com o Pai vivendo a eternidade. Então, gente, Deus cuida de tudo, nada foge do controle dele.
Esse é o primeiro tipo de sofrimento que eu queria falar com você. O sofrimento grandioso, o sofrimento que nós não temos controle nenhum, o sofrimento que vem de um juízo temporário do próprio Deus. Acontece por conta disso. Mas lembre-se, Deus nunca perde o controle. E ainda que as águas venham e causem total extermínio, elas também fazem o barquinho daqueles que têm fé flutuar e eles permanecem salvos diante de Deus. Eu quero que vocês pensem comigo. Nós acabamos de ler um texto que fala que as águas prevaleceram por 150 dias. O que isso quer dizer? Significa que por 150 dias a terra ficou cheia de água. Então, olha, a Bíblia diz que choveu 40 dias e 40 noites. Depois, as águas prevaleceram sobre a terra até completar 150 dias. Depois, a gente vai ler mais pra frente, as águas vão começar a recuar e vai levar mais 150 dias. Depois que as águas recuaram, a terra agora estava molhada. Gente, eu preciso que vocês tentem visualizar isso. É uma cena feia, mas pensa, todos os animais foram mortos, toda a humanidade morreu. Então agora a água secou. Como vocês acham que estava a situação da terra? Barro, lama, destruição, corpos. Isso precisava findar. Então a Bíblia diz que levou mais 70 dias para que então Noé e sua família pudessem sair da arca. Sabe o que isso dá num total? Dá um total de 370 dias. Significa que Noé passou dentro da arca um pouco mais de um ano, até poder finalmente sair. E aí eu te pergunto, você acha que as coisas foram realmente extremamente tranquilinhas dentro da arca? Não, gente. Com certeza Noé teve momentos de briga com a sua família, porque isso é normal. A gente vive isso. Imagina agora você preso dentro de uma arca mais de um ano com a sua esposa, com os seus filhos, com as esposas dos seus filhos, com um monte de bichos. Você acabou de passar por uma destruição da humanidade. Então, com certeza, eles estavam ali com as emoções extremamente afloradas. Vamos lembrar que eles são seres humanos, como nós somos. Eles não sabem como estão as coisas do lado de fora. Ainda tem água, a água conseguiu recuar tudo. Como estão as coisas? Nós vamos sair da arca, nós vamos ver os corpos? Vai ser possível viver? A terra ainda vai ser habitável? Tem condições de plantar e crescer? Será que a gente vai ter alimento fora da arca? Imagina todos os pensamentos. Lá dentro, será que os animais não faziam muito barulho? Será que o cheiro era agradável? Entende tudo que eu estou dizendo? Olha os detalhes. Será que foi fácil ficar mais de um ano dentro da arca? O que será que manteve Noé ali perseverando, firme, de que ele ia sair da arca? O anúncio. O anúncio do texto que vem um pouquinho antes, do começo do capítulo 7, que Deus anunciou a Noé que ele faria uma aliança com Noé. Que ele traria um dilúvio sobre a terra, mas que Noé seria resguardado por uma arca e então uma aliança seria feita com Noé. A fé, a esperança de que a vida dele não era sobre uma arca, mas era sobre novos céus e nova terra pós-dilúvio. Não é diferente de mim e de você. Nós estamos resguardados pela arca? Nós estamos resguardados pelo sacrifício de Jesus na cruz? Sim, eu sou salva pelo sangue de Cristo. E é por isso que o juízo eterno não vai vir sobre mim. Eu estou resguardada. Eu vou ser salva do juízo eterno. Mas eu não sou salva do juízo eterno para viver somente a arca, somente o período da arca. Não, os olhos de Noé não estavam fitos ali na arca. Os olhos de Noé não estavam ali, agora eu vou construir uma vida aqui na arca, Deus me salvou do dilúvio, então vamos construir uma vida na arca, vamos decorar a arca, vamos fazer da arca a casa dos nossos sonhos, vamos transformar essa arca na razão do nosso viver. Não, os olhos de Noé estavam na vida pós-dilúvio, estavam na aliança que Deus faria com ele, estava no habitar novos céus e nova terra após a limpeza que o dilúvio trouxe. Assim deve ser comigo e com você. Nossos olhos, gente, não podem estar nessa terra. Eles precisam estar na eternidade. Essa terra é temporária. A arca era temporária. Nessa terra, nós estamos guardados pelo sangue de Cristo, sim.
mas os nossos olhos devem estar fitos na eternidade com Cristo. É esse o presente que Ele está nos dando. Esse é o propósito de vida de todo cristão e não uma vida perfeita aqui. Então, gente, sim, enquanto nós estivermos dentro da arca, enquanto nós estivermos nessa terra aqui, que a Bíblia diz que jaz do maligno, ou seja, o maligno ainda tem poder, o maligno ainda está no domínio dessa terra aqui. Ele vai ser inclusive chamado de o príncipe deste mundo, porque ele ainda opera, ele ainda tem poder aqui. Então as coisas aqui ainda são difíceis. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter dificuldades, nós vamos sofrer. Só que há uma diferença, nós estamos guardados por uma arca, o que nos dá a esperança de que chegará o dia de abrir a arca e finalmente ir habitar novos céus e nova terra, entende? Então sim, gente, nós vamos adoecer. Crente também está sujeito a ficar doente. Crente está sujeito à violência. Crente está sujeito a dificuldades. Eu sei, é difícil. Mas Jesus já nos adiantou. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E é nisso que os nossos olhos precisam estar fitados. Porque nós vamos vencer e finalmente habitaremos uma eternidade onde não haverá dor, onde não haverá tristeza, onde não haverá morte. E ainda que nós estejamos sofrendo dentro da arca, ainda que nós estejamos passando por dificuldades nessa terra, nós estamos dentro da arca. Então nós sofremos de forma diferente. Nós sofremos com a esperança de que um dia isso cessará. Nós sofremos com a esperança de que um dia isso vai passar e vai valer muito a pena. E mais, nós sofremos com a certeza de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que Deus permite que chegue na sua vida coopera para o teu aperfeiçoamento. Coopera para te levar para um lugar de amadurecimento. Coopera para te levar para um lugar de profundidade e intimidade com Ele. A arca é temporária. Não queira fazer da sua arca o seu lar. Não queira fazer da arca o seu sonho, o propósito que move o seu coração. O seu lar é o céu. O seu sonho é a vida eterna com o Senhor. O propósito que move o seu coração é encontrar e conhecer a Jesus plenamente, completamente, de forma que Ele habite em você por completo e você habite nele. Isso deve mover os nossos dias e todo o resto são meios. Meios de se chegar lá. Todo o resto é arca. Meio de ser salvo do dilúvio, para então poder abrir as portas e habitar uma nova terra que foi limpa da perversidade. Todo o restante é meio. O seu trabalho é meio, a sua saúde é meio, a sua família é meio, o seu propósito é meio, o seu ministério, a sua vocação são meios para se alcançar o real propósito de chegarmos lá na eternidade com Ele. Por favor, vamos fazer uma oração comigo. Pai, o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui, o Senhor conhece a dor e o sofrimento de cada um que está aqui, Senhor, e eu não quero, Senhor, em momento algum ser dura com esse coração, eu não quero, Senhor, faltar com a misericórdia, porque o Senhor conhece a dor de cada um. E Deus, eu sei que o Senhor tem o poder para fazer cessar essa dor aqui em terra ainda. Então eu te peço que, se essa for a sua vontade, Senhor, seja lá qual for o sofrimento que essa pessoa esteja vivenciando, a dor que ela esteja passando, que o Senhor então coloque um ponto final e essa dor venha cessar. E esse problema venha se resolver, porque eu creio que o Senhor tem poder para isso. Mas se, ainda que nós peçamos isso para o Senhor, ainda que esse seja o nosso pedido e o Senhor não esteja respondendo, porque essa não é a sua vontade, porque a sua vontade é continuar aperfeiçoando o coração dessa pessoa, porque o Senhor tem um outro plano, então nós clamamos pela sua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. E nós pedimos para que o Senhor nos ajude, porque nós somos fracos demais, Pai. E é difícil sofrer, é difícil passar por dor. Nós nos questionamos, nós fraquejamos e nós precisamos desesperadamente da sua força. Então eu te peço que neste momento, Senhor, a tua força se aperfeiçoe na fraqueza de cada um que está aqui assistindo esse vídeo e que se sente tocado por esse assunto. Pai, eu peço para que o Senhor torne isso uma verdade em nosso coração, nos ajude a olhar para essa vida aqui como um mero meio,
como uma mera passagem, como algo temporário. Nos ajude, Senhor, a não fazer da arca o nosso lar, mas a mirar no nosso lar verdadeiro. Nos ajude, Senhor, a vivermos uma vida verdadeira de quem realmente acredita que está aqui simplesmente de passagem e que tudo aqui é apenas um meio de ser aperfeiçoado, é apenas um meio de ser amadurecido, é apenas um meio de se fazer ser preenchido plenamente por Ti e então poder habitar em Ti para toda a eternidade. Senhor, essa é uma verdade profunda que humanamente nós não podemos provocar o entendimento em ninguém. Então eu te peço, Espírito Santo, abre os olhos, abre o entendimento e faça isso ser uma verdade no profundo do ser de cada um que está aqui ouvindo, inclusive no meu. Me ajude, Senhor, nos ajude a vivermos como pessoas que verdadeiramente entendem que a arca é apenas um meio, que a vida nessa terra é apenas um meio. Aumente em nós, Senhor, a ânsia e o desejo de sairmos da arca e finalmente habitarmos novos céus e nova terra. Em nome de Jesus, nos aperfeiçoe, nos amadureça, nos ensine a sofrer, porque nós precisamos aprender. Em nome de Jesus. Amém. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o seu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Quando estiver doendo muito, saiba que Deus tem poder para fazer cessar a dor agora. Mas saiba que se Ele decidiu não cessar, tem um porquê. Só confie e se lembre de que é um meio. Você não vive por isso. Você não vive para isso. Você não vive para morar na arca. Você vive para chegar nos novos céus e na nova terra. Deus te abençoe. Lindo.